Seção 4ª. No artigo 29. Exercício, como ato personalíssimo, é a efetiva entrada do funcionário em serviço público, caracterizada pela frequência e execução das atividades atribuídas ao cargo ou à função. Artigo 30. O funcionário nomeado terá exercício na repartição em que houver claro de lotação. Parágrafo 1º. Lotação é o número de servidores de cada classe que deve ter exercício em cada repartição ou serviço. Artigo 31. O chefe da repartição ou do serviço em que for lotado o funcionário é a autoridade competente para dar-lhe exercício. Artigo 32. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 30 dias, contados da. Inciso 1º. Data da posse. Inciso 2º. Publicação oficial do ato, nos demais casos. Inciso 3º. Da cessação do impedimento, na hipótese do artigo 27. Parágrafo 1º. A promoção não interrompe o exercício, que é contado na nova classe a partir da data da publicação dos respectivos atos. Parágrafo 2º. O funcionário que não entrar em exercício no prazo legal será exonerado do cargo. Artigo 33. Ao entrar em exercício, o funcionário apresentará à unidade competente do órgão de sua lotação os elementos necessários à abertura do assentamento individual. Artigo 34. Somente em casos especiais e mediante prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo, o funcionário poderá: Inciso 1º. Ter exercício fora do órgão de sua lotação e desde que exclusivamente com o ônus para o órgão requisitante, vetado. Inciso 2º. Ausentar-se do Estado para estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem ônus para os cofres públicos. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso e do caput deste artigo. Inciso 1º. O ônus poderá ser suportado pelo órgão de lotação ou exercício, a juízo do governador do Estado, se resultar comprovada a impossibilidade legal de sua assunção pelo requisitante. Inciso 2º. O ônus será suportado pelo órgão de lotação ou exercício para atendimento de solicitação da Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, casos em que o número de servidores cedidos não poderá exceder: Alínea A. O dobro da soma dos parlamentares goianos componentes das duas casas do Congresso Nacional. Alínea B. O triplo do número de deputados estaduais integrantes da Assembleia Legislativa, podendo este quantitativo, excepcionalmente, se demonstrada sua necessidade, ser aumentado de 0,1%, a critério exclusivo do governador do Estado. Alínea C. A mesma quantidade prevista na linha B, por parlamentar, acrescida de outro tanto e meio, quando se tratar de disposição para atender ao gabinete do presidente da Assembleia Legislativa. Parágrafo 2º. No caso do inciso 2 do caput deste artigo, a ausência do funcionário, em hipótese alguma, excederá 4 anos ou o tempo de duração do estudo, se inferior a esse prazo, não se permitindo nova ausência antes do decurso de um quadriênio. Artigo 35. Considera-se como dia efetivo exercício, além dos dias feriados ou em que o ponto for considerado facultativo, o afastamento motivado por: Inciso 1º. Férias. Inciso 2º. Casamento, até 8 dias consecutivos. Inciso 3º. Luto, pelo falecimento do cônjuge, filho, pais e irmão, até 8 dias consecutivos. Inciso 4º. Convocação para o serviço militar. Inciso 5º. Júri e outros serviços obrigatórios. Inciso 6º.
Exercício de cargo de provimento em comissão na administração direta ou autárquica ou em fundações instituídas pelo Estado de Goiás. Inciso 7º. Exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do governador do Estado ou do Presidente da República. Inciso 8º. Exercício do cargo de secretário de município ou de Estado em outras unidades da Federação, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. Inciso 9º. Desempenho de mandato diretivo em empresa pública e sociedade de economia mista sob o controle acionário do Estado de Goiás. Inciso 10. Licença-prêmio. Inciso 11. Licença funcionária gestante por 180 dias. Inciso 12. Licença para tratamento de saúde até o limite máximo de 24 meses. Inciso 13. Licença por motivo de doença em pessoa da família, enquanto remunerada. Inciso 14. Licença ao funcionário acidentado em serviço ou acometido de doença profissional. Inciso 15. Missão ou estudo no país ou no exterior, quando o afastamento for remunerado. Inciso 16. Doença de notificação compulsória. Inciso 17. Participação em programa de treinamento regularmente instituído. Inciso 18. Trânsito do funcionário que passar a ter exercício em nova sede, definido como um período de tempo nunca superior a 15 dias, contados do seu desligamento, necessário à viagem para o novo local de trabalho. Inciso 19. De exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal. Inciso 20. Exercício de mandato em confederação, federação, associação e sindicato representativo de categoria de servidores públicos estaduais, ou entidade fiscalizadora da profissão. Inciso 21. Doação de sangue, desde que devidamente comprovado. Parágrafo 1º. Considera-se ainda, como de efetivo exercício o período em que o funcionário estiver em disponibilidade. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 20 deste artigo, poderão ser licenciados somente servidores eleitos para cargos de direção das referidas entidades, limitando-se a 5 servidores por entidade, sendo assegurada a remuneração de seus cargos e efetivos. Parágrafo 3º. O servidor ocupante de cargo em direção, comissão, chefia ou função de confiança, na hipótese de afastamento prevista no inciso 20, deverá descompatibilizar-se do cargo ou função. Parágrafo 4º. Os afastamentos previstos nos inciso 4º, inciso 7º, inciso 8º, inciso 9º, inciso 10, inciso 11, 19 e 20 deste artigo importarão na suspensão imediata do estágio probatório. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no inciso V deste artigo, a assunção, pelo servidor, de atribuições diversas das do cargo de provimento efetivo implicará a suspensão imediata da contagem do prazo de estágio probatório. Parágrafo 6º. Nos demais casos de afastamento previstos neste artigo e que excederem a 30 dias, suspensa será a contagem do prazo do estágio probatório a partir do 31º dia, salvo se, relativamente ao inciso 17 deste artigo, o evento guardar relação com as atribuições do cargo ocupado e o afastamento não impedir a realização da avaliação especial de desempenho. Artigo 36. Preso preventivamente, pronunciado por crime comum ou condenado por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia, o funcionário será afastado do exercício até decisão final passada em julgado. Parágrafo único. No caso de condenação, se esta não for de natureza que determine a demissão do funcionário, continuará o mesmo afastado do exercício, na conformidade do disposto no artigo 148 desta lei.
Artigo 37. Salvo os casos expressamente previstos neste Estatuto, o funcionário que interromper o exercício por mais de 30 dias consecutivos ou 45 intercalados, sem justa causa, dentro do mesmo ano civil, será demitido por abandono de cargo. Parágrafo único. Verificada a hipótese prevista neste artigo, incumbe ao superior imediato do funcionário faltoso, sob pena de sua responsabilidade civil e funcional, comunicar o fato à autoridade competente para a imposição da penalidade ali preconizada. Artigo 38. A autoridade que irregularmente der exercício a funcionário estadual, responderá civil e criminalmente por tal ato e ficará pessoalmente responsável por quaisquer pagamentos que se fizerem em decorrência dessa situação,